Muito bem, amigos, estamos nós começando mais um programa, o paulochagas.net, aqui na Imagem TV. E, claro, não poderia ser diferente, nós fazemos uma avaliação do que foi realmente este primeiro turno, no último dia 7, domingo, que elegeram aí os nossos senadores, nossos deputados federais e também nossos deputados estaduais. Mas antes de mais nada, eu gostaria de fazer rapidamente um comentário. A primeira postagem do meu blog nesta terça-feira se refere ao que está acontecendo dentro do MDB. Hoje há uma discussão interna nos bastidores do partido com relação às caças às bruxas. Todo mundo quer saber o que exatamente aconteceu para que o partido tivesse tido realmente esse resultado que teve nestas eleições, terceiro colocado de forma inédita nestas eleições ao governo do estado de Santa Catarina, e em que pesem as pesquisas terem sempre colocado Mauro Mariani na dianteira como líder das pesquisas, em segundo o Gelson Merizio do PSD, terceiro lá o Décio Lima do PT e lá por quarto colocado o comandante Moisés do PSL. E depois da apuração, a gente viu uma reviravolta nos resultados, então, deste pleito, colocando o Gelson Merizio em primeiro lugar, ele era sempre o segundo nas pesquisas, e colocando o comandante Moisés do PSL, o partido do Bolsonaro, como o segundo colocado, e entrando, então, com o Merizio para este segundo turno, derrubando o mito MDB, o maior partido do estado de Santa Catarina, como eu disse, de forma inédita, acabou então ficando em terceiro lugar e perdendo nas principais praças, nos principais redutos eleitorais do partido, como é o caso de Joinville. E aí, como eu falei também a respeito das caças às bruxas, há quem diga internamente que Mauro Mariani teria feito um grupo muito fechado nessas eleições, pessoas, obviamente, que ele confia e confiava para trabalhar este pleito, e chegando ao segundo turno, então, buscar a eleição ao governo do estado de Santa Catarina, ele, então, teria sido o responsável por afastar algumas lideranças extremamente importantes nesse processo eleitoral dentro do MDB. É o caso, por exemplo, e aí evidencia muito, o fato do prefeito de Joinville, Udo Doller, que queria, inclusive, ser o candidato ao governo do estado de Santa Catarina e que foi deixado de lado, foi afastado de todo esse processo, e o resultado, então, que evidenciou tudo isso, obviamente, foi também a derrota de Mauro Mariani, que era o principal reduto na cidade de Joinville. Historicamente, o MDB sempre fez grande votação e sempre ficou em primeiro lugar lá na cidade de Joinville. E assim, ficou em terceiro lugar, perdeu para o comandante Moisés, que foi o primeiro colocado em Joinville, em segundo, Gelson Merizio, e em terceiro, então, o Mauro Mariani. Então, o MDB agora está tentando se reinventar para ver o que vai fazer nas próximas eleições. Obviamente, agora só tem as eleições municipais daqui a 2 anos para tentar conquistar o máximo possível de municípios. E é isso, então, que vai fazer para trabalhar. Aliás, nesta terça-feira, há a promessa de que aconteça uma reunião da executiva estadual do partido para definir, então, o seu futuro e para ver especificamente quem vai apoiar nestas eleições deste segundo turno, Gelson Merizio ou o comandante Moisés do PSL. E há quem diga dentro do MDB de que não se sabe se seria bom ele estar apoiando o candidato A ou o candidato B nesse segundo turno, ou se esses candidatos se sentiriam à vontade de ter o apoio do MDB, até porque ele está muito atrelado, embora tentando se desvincular do estigma nacional, mas está vinculado a Michel Temer, MDB nacional e MDB estadual, e as pessoas não têm outra forma, acabam fazendo uma aliança ou um atrelamento entre esses líderes nacionais e estaduais. Então, se tiver o apoio do MDB, será que vai se reverter em votos? Pode ser que sim, porque o MDB vai ter que escolher. O mais interessante em tudo isto seria deixar liberado o MDB para votar em quem ele quiser.
O mesmo acontece com o Partido dos Trabalhadores, com o Décio Lima, do PT, que inclusive já disse que não vai apoiar nem A e nem B. Vai deixar então livre os seus partidários para votarem, se quiserem, em um dos dois candidatos, o comandante Moisés ou Gelson Merizio, do PSD. Então, talvez seja esse o encaminhamento também a ser dado pelo MDB, a liberação de votar em quem quiser. Até porque se fala em troco em Merizio, por eles terem deixado, os PCDistas terem deixado o MDB nesta situação e por terem perdido, então, este pleito de 2018 em função da dissociação dos dois partidos no rumo das eleições. Já o Ninho Tucano, PSDB, este está menos problemático, embora internamente o problema seja muito grande do PSDB, que deve basicamente se sentir anulado a partir de agora no estado de Santa Catarina. Perdeu demais o PSDB porque não conseguiu eleger o senador Paulo Bauer, não conseguiu eleger, ficou lá em terceiro, quarto colocado, aliás, em quinto lugar na composição do Senado. Paulo Bauer foi com certeza o grande derrotado neste pleito de 2018 e essa associação ao MDB é que está sendo julgada hoje tanto pelo PSDB quanto pelo MDB para ver o que deu certo e o que deu de errado. Na verdade, nada deu certo nessas composições. Mas enfim, agora vamos entender qual vai ser o passo, vamos saber qual vai ser o passo dado pelo MDB, a quem eles vão hipotecar o seu voto e, obviamente, vai haver também um direcionamento das lideranças, embora muitos MDBistas não votem em Gelson Merizio e também não votem no comandante Moisés, e a gente vai entender melhor esse processo. Logo depois eu quero fazer uma análise de como possivelmente poderá ter resultado em Santa Catarina nesse segundo turno. Eu tenho um pensamento próprio. Bom, este é o primeiro ponto em Santa Catarina. Já volto a falar com vocês a respeito de outras colocações, de outras possibilidades, enfim, de outras situações do estado de Santa Catarina, inclusive aqui da nossa cidade de Lages, da Serra Catarinense. Quanto à presidência da República, havia toda uma movimentação e diante de uma possibilidade de que vencesse já o Jair Bolsonaro no primeiro turno. Mas isso acabou não acontecendo, terminou lá com seus 47, quase 50% do eleitorado apoiando e assim por diante. A gente agora deve aguardar como vai ser o processo para o segundo turno e a gente nem imagina o Jair Bolsonaro perdendo essas eleições diante da magnitude do distanciamento dele para o segundo colocado, que é o candidato Haddad do Partido dos Trabalhadores do PT. Então, é uma nova eleição? Mas esse segundo turno, nesses menos agora de 20 dias, realmente teremos uma ideia mais central do que deverá acontecer neste pleito de 2018, quem será o nosso presidente. Todos os indicativos levam, por enquanto, de que Jair Bolsonaro será o próximo presidente da República e assim por diante. Em Santa Catarina, voltando agora à questão do estado de Santa Catarina, eu estava dizendo o seguinte: comandante Moisés, nesta onda Bolsonaro, poderá ter uma certa vantagem com a possibilidade de ser ele o governador de Santa Catarina. Gelson Merizio deu uma tacada de mestre, ele acertou em antecipar o seu voto ainda no primeiro turno, antecipou o apoio a Jair Bolsonaro. Então, botem uma coisa em suas cabeças. Um é candidato diretamente do partido de Bolsonaro. O outro hipotecou o apoio a Jair Bolsonaro, o que basicamente nivela o conceito de apoio dos dois. Ambos são amigos, são parceiros de Jair Bolsonaro e vão votar nele para que ele vença as eleições, então, em 28 de outubro próximo, neste segundo turno. Até aí, o ponto é pacífico. Outra questão. Agora o eleitor começa a avaliar A ou B por pontos estratégicos de cultura, digamos assim, política. Primeiro, no caso de Gelson Merizio, é um político tarimbado de muitos anos, estratégico, já é uma pessoa habituada às ações políticas e também no campo da gestão política.
tem a habilidade necessária, talvez, para lidar todos os projetos e os processos ligados ao campo político, não só em Santa Catarina, mas também em Brasília. O comandante Moisés, que vem de uma cadeira militar dentro do Corpo de Bombeiros, ele não teve ainda nenhuma participação política grandiosa nesse sentido, mas ele também tem um fator extremamente favorável, que ele significa a novidade, ele significa a mudança. E eu não sei se o eleitorado vai pensar em termos de experiência administrativa e gestão política para o lado de Merizio, ou vai pensar simplesmente numa mudança mais radical, colocando o comandante Moisés como uma opção para ver se vai dar certo, para ver se realmente uma mudança radical resolve, e afastando então os grandes líderes políticos do passado e do presente, e que são representados, obviamente, por Mauro Mariani, por Décio Lima e pelo Gelson Merizio. O comandante Moisés representa totalmente o novo, mas esse novo está preparado para assumir a condição de um estado como é o de Santa Catarina, hoje considerado o melhor estado para se viver no Brasil, com a melhor condição econômica entre os estados brasileiros. Enfim, vários pontos positivos que o estado de Santa Catarina hoje acumula, ao longo dos anos. E será que o comandante Moisés vai saber absorver isso, chegando de uma hora para outra a um governo? Claro, terá que se cercar de grandes profissionais nas áreas técnicas e assumirem as secretarias para lhe darem suporte, mais ou menos nesse sentido. Então, por enquanto, não há como ainda dizer quem terá condições de vencer aqui no estado de Santa Catarina. Gelson Merizio tem vários pontos positivos, como também tem os pontos prós e os contras. No caso de comandante Moisés, também tem o seu lado positivo, que está apenas vivendo nesta onda de Bolsonaro, mas até agora nós não o conhecemos como líder político. Será apenas uma aposta. E aí fica a dúvida: colocando no cargo de governador, teremos um governador que vai dar certo, ou poderemos estar dando um tiro no nosso pé? Mais ou menos nesse sentido são as comparações que a gente faz entre os dois candidatos. Então, o eleitor terá que avaliar todas as possibilidades, porque depois, claro que se for Gelson Merizio, também poderá errar muito no governo e ser um péssimo governador. Tudo isso pode acontecer, como poderá ser um excelente governador. O mesmo pode acontecer com o novato, o comandante Moisés, que também não entende nada, basicamente, ainda de gestão administrativa, e poderá sentar na cadeira do governador e ser realmente um grande nome, um grande sucesso como liderança, ou como poderá quebrar a cara logo no início, e assim por diante. Bom, são essas as preocupações com relação ao governo do estado de Santa Catarina, e oxalá então que o eleitor saiba o que está fazendo e vote certo nestas eleições, neste segundo turno. Vamos cair aqui para a situação de Lages. Grata surpresa de termos o Márcio Machado, ex-vereador da cidade de Lages, como o eleito a deputado estadual. E a gente teve aí uma surpresa também com relação ao Gabriel Ribeiro, que dentre os 3 principais nomes que se ventilavam para, quem sabe, serem os 3 eleitos aqui pela Serra Catarinense, o Márcio Machado, o Gabriel Ribeiro e o Lucas Neves, também vereador do PP aqui na cidade de Lages. Então, pela sequência, o Márcio Machado foi quem fez mais votos, acabou se elegendo pelo PR. Depois, o Lucas também fez os seus 26 e poucos mil votos, e o Gabriel com pouco mais de 24 mil votos. Os 3 mais votados para deputados estadual aqui na nossa cidade de Lages. E quem conseguiu a vaga desta vez foi Márcio Machado, e havia sim, sem dúvida nenhuma, uma expectativa que desta vez ele conseguiria ser eleito. Eu basicamente achei que Lages poderia fazer frouxo 2 deputados. E faltou pouco. O Lucas Neves, por pouco mais de 3 mil votos, não conseguiu a sua eleição, mas pouco mesmo. Enfim, são coisas que agora não há o que se fazer e nem precisa ter muita consideração nesse fato. Os dados estão aí, os números estão aí, os votos já foram computados, e a verdade é que nós, pelo menos, mantivemos um representante na Assembleia Legislativa. E a Carmen Zanotto nem se fala. Havia toda uma expectativa em torno do nome da deputada federal, e que ela teria sim todas as condições de ser eleita e reeleita, melhor dizendo, a deputada federal, como acabou conseguindo.
A carne precisa ter, de certa forma, uma análise bem criteriosa de como é que ela chegou à reeleição a federal aqui pela Serra Catarinense. A Carmen teve, em contrapartida, o apoio básico de todas as lideranças partidárias, de todas as siglas partidárias, quase todas as siglas partidárias aqui da região serrana. Começando pelo MDB. O MDB poderia ter lançado um candidato a deputado federal, preferiu apoiar o nome de Carmen, até porque ela era aliada a Mauro Mariani e também seria uma injustiça colocar um nome a mais como candidata federal aqui na cidade de Lages. O PSD também, em razão de ter a Carmen Zanotto como federal, não lançou também um candidato a deputado federal. O PP chegou até a ensaiar uma candidatura com o vereador Luiz Marim, e que depois então passou para ser Juliano Polese, naquela história toda de traição ou não traição, e depois Juliano Polese abdicou de sua candidatura a deputado federal, deixando também livre o processo para Carmen Zanotto. Esse ponto a deputada precisa reconhecer que os grandes partidos aqui na cidade de Lages, incluindo o PSDB, não lançaram um candidato a deputado federal exatamente para preservar a possibilidade de nós termos a reeleição, então, de Carmen Zanotto neste pleito. Basicamente isso é preciso ser dito. E agora, o que vai acontecer? Claro, o grande perdedor, talvez, aqui na cidade de Lages, pode ter sido o PSD, se bem que tem ainda a disputa do governo do estado de Santa Catarina, que é a principal. Se o PSD eleger Merizio, a cidade de Lages e Antônio Seron, que apoia incondicionalmente o candidato do PSD, poderá ter um respaldo muito grande nos próximos 2 anos que restam ainda de administração municipal. E agora, mudando de saco para mala, de agora em diante, não tem jeito, já começam a pensar em eleição municipal. E quais os nomes que vamos ver na mesa para a eleição municipal de 2020? É cedo, claro, bastante cedo. Eu ainda quero abordar com mais ênfase essa questão. Vou deixar passar o segundo turno, vou deixar passar mais alguns dias, até que a poeira se assente melhor depois dessas eleições de 2018. E eu vou fazer as minhas colocações a vocês sobre os possíveis nomes que deverão concorrer à eleição de prefeito da cidade de Lages. Quanto ao Senado, minha gente, esta foi realmente uma das maiores surpresas, ter visto Raimundo Colombo sendo o 4º colocado nestas eleições, aliás, o 3º colocado no pleito aliás, o 4º colocado foi Espiridião Amin, Paulo Bauer, um candidato do PSL, e o 4º colocado, claro, o João Raimundo Colombo. E assim, gente, nós acabamos quase que não entendendo, foi uma grande surpresa o Raimundo Colombo não ter conseguido chegar ao Senado, até porque as pesquisas davam condições de que ele seria o segundo mais bem votado nestas eleições. Primeiro estava ali com pouca diferença o Espiridião Amin e, claro, em segundo lugar, com 1%, um e pouco por cento, o Raimundo Colombo. Todos os indicativos davam a entender que Espiridião e Raimundo seriam os candidatos. E a tal surpresa foi que o Jorginho Melo acabou sendo, então, eleito o segundo colocado ao Senado de Santa Catarina, deixando, então, Raimundo Colombo de fora. Agora, tem toda também uma análise a ser feita com relação ao que deverá acontecer politicamente com Raimundo Colombo, que obviamente deverá descansar bastante e pensar num projeto político para ele e para o estado de Santa Catarina. Se Gelson Merizio for eleito governador, passará a ser o grande líder do PSD no estado de Santa Catarina e Raimundo Colombo vai passar a ser talvez um dos coadjuvantes. Deixou todos os cargos, não tem mais nenhum cargo para poder exercer a sua liderança, a não ser a própria pessoa. E, aliás, eu quero relembrar aqui um fato. Raimundo Colombo, ele relutou muito, mas muito mesmo, para deixar a parceria com o MDB. Se Raimundo Colombo estivesse hoje coligado, não o Raimundo Colombo, se o PSD estivesse coligado com o MDB, como era a proposta já de muitos anos, de um acordo firmado ainda quando Luiz Henrique era vivo, talvez Raimundo Colombo hoje estivesse reinando como
no reinado, né, como um dos senadores eleitos, inclusive um dos mais votados do estado de Santa Catarina novamente. Ele temia, por isso, este rompimento com o MDB e perderia realmente uma parcela enorme de uma votação. E também tinha uma outra preocupação, fazer frente com Esperidião Amin, que é hoje uma das lideranças campeãs de voto em Santa Catarina, poderia ser realmente fatídico no seu projeto político, como acabou acontecendo. Então, toda a temeridade que Raimundo Colombo tinha antes do rompimento, ou com esse rompimento que acabou ocorrendo com o MDB, e tendo que compartilhar uma chapa com Esperidião Amin, acabou acontecendo, então, o que ele mais temia, ficar fora do Senado. Então, são coisas que nós podemos pensar melhor, vamos avaliar melhor, e o importante agora é deixar primeiro terminar tudo o que acontece nesse pleito. A campanha deste segundo turno já está acontecendo e nós temos a obrigação de escolher um dos candidatos ao governo do estado de Santa Catarina e a obrigação de escolher um dos candidatos à presidência da República. E é isso que nós faremos então no dia 28 de outubro para uma nova votação deste segundo turno. Só para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero fazer um adendo fora da política com relação a um pedido de informação feito por um vereador sobre as passarelas que deveriam ter sido todas implantadas no âmbito urbano da cidade de Lages, na BR-282. Até agora, nada foi dito, não se sabe. Uma passarela foi implantada no distrito de Índios e as demais que deveriam ser implantadas no trajeto da BR-282, nesse perímetro urbano da cidade de Lages, nós não temos mais a mínima informação de se elas estão sendo construídas e muito menos quando serão instaladas, mesmo diante de uma necessidade enorme e mesmo diante de fatos já ocorridos com morte de atropelamento na BR-282. Parece que todo mundo esquece com relação a esses problemas, mas a gente aqui da imprensa não esquece. Vamos continuar cobrando efetivamente um processo como esse e não dá para entender realmente como é que a empresa até agora não terminou esta obra da colocação das passarelas neste perímetro urbano da cidade de Lages. Vamos continuar chamando a atenção e méritos para o vereador que realmente teve aí o seu pedido de informações registrado e aprovado pelos demais vereadores. Aguardamos a resposta. Gente, encerramos assim o nosso paulochagas.net e nos próximos programas teremos novidades. Teremos novidades, conversamos já longamente com o mestre Miller aqui da Imagem TV e algumas mudanças vão ocorrer com relação ao nosso trabalho aqui na Imagem TV. Um grande abraço e até a próxima semana, então, se Deus quiser.